Estamos entrevistando hoje as proprietárias do Colégio Geração Raízes. Já falamos com a Suzana e agora é a vez da Dulce. Olá, Dulce, tudo bem? Olá, tudo bem, Arthur? A flor do campo não custa nada, onda do mar não custa nada, a poesia não custa nada, a nossa história não custa nada, fruta no pé não custa nada, água da fonte não custa nada, banho de sol não custa nada, um bom amigo não custa nada. Ô Dulce, você nasceu onde? Em que tipo de família? Bem, eu nasci em Santa Albertina. É pertinho daqui, né? É perto, é próximo, mas eu me criei aqui em Araçatuba. Minha família toda é daqui, de Araçatuba, região. E eu nasci num sítio, né? Porque meus pais eram agricultores, né? Viveram no sítio. Eles só trabalhavam no sítio ou o sítio era deles? Era deles e eles trabalhavam no sítio, né? Sítio Viviam também. lá. Você me contou na pré-entrevista, você vem de família, você tem ascendência italiana, né? E que Certo. você tinha um sotaque que tinha uma professora que te massacrava. Isso. Primeiro me fala como que é o sotaque. Os dois R, né? Como é? Carro, carroça. Vira o quê? Carro, carroça, barranco. Ah. O italiano não pronuncia os dois R, é um só, e mais forte. E ela Então, invocava com você por causa ela disso? invocava e eu não tinha sossego. Era toda a aula, no momento que eu fosse conversar, no momento que eu fosse fazer uma leitura. É. E era assim, chegava a ser uma agressão até física Você nesse falou que você sentido. levava croque. Croque, ela impunha, né? Você que eu foi aluna falasse. um ano só dela? 2 anos, 2 infelizmente. anos. Terceiro e quarto que ano. sofrimento, hein? É. E na adolescência, como é que você fazia? O que você fazia? Comecei a trabalhar assim bem cedo, né? Com quantos anos? Aos 13 anos. Eu já cursava à noite, a 8ª série. Uhum. Comecei a trabalhar aos 13 Onde? anos. Na empresa Colormac. Ah, você já trabalhava na Colormac? Já, desde Para cedo. quem não está acostumado ou não conhece, a Dulce é viúva do famoso Carlos Silva, né? Silva. Seu Carlos Silva, o dono da Colormac, que nos deu uma entrevista nessa mesa, viu? Bom, então você começou com 13 anos? Com 13 anos, né? Com 13. E você fazia o quê com 13 anos lá? Bem, lá eu passei por diversos setores, desde produção, almoxerifado. Você morava na frente da Colormac? Morava, porque... Sua família ainda mora lá? Ainda mora. Lá. Eles moram de frente, né? Seus pais são vivos? São vivos. São vivos. Toda a minha família. Eu quero saber quando é que você se interessou pelo seu Carlos, porque como ele é um empresário muito querido, essa história nos interessa de perto. Ele não vai estar aqui para nos dizer quando é que ele se interessou por você. Sim, então nós sim, vamos estar aqui sim. para dizer quando é que você começou a se interessar por ele. Mais pra frente, lógico, né? 15, 16, 17 anos. Mas você já olhava para ele como homem? Não, como admiradora. Mas admiradora do empresário? Do empresário. Eu tinha vontade de saber o que passava na cabeça dele, porque ele era muito próximo, ele acompanhava muito bem a linha de produção, o escritório. Então ele tinha esse contato direto com o funcionário, ele questionava, ele perguntava, ele dava sugestão. Mas aí você entrou, trabalhou vários anos. Saiu e não namorou seu Carlos? Não, nessa época não. Quando é que você começou a namorá-lo? Ah, foi bem depois, né? Depois você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 26 anos. 26. Quando você voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar, porque antes disso eu trabalhei em outras empresas, sempre na área de escritório, controle de estoque, faturamento. Você fez faculdade de quê? Fiz técnico de contabilidade e tecnologia em processamento de dados. Essa segunda é faculdade. É faculdade, É isso. faculdade. Eu pedi licença para a Dulce para falar de uma coisa. Assim, eu me lembro que quando o Ronaldinho se casou com a Cicarelli, aquele casamento que durou assim 23 dias, parece-me, sempre vinha uma história assim. Ela não o ama, ela está interessada no dinheiro dele. E eu ficava pensando assim, e será que ele
a ama ou está interessado nessa carninha firme, na beleza física dela. E ainda que fosse uma troca, eles estavam trocando coisas que eram deles, então eles podiam sim, mas eu sempre percebo assim que as pessoas olham para quem está interessado no dinheiro, não pode, interessado na juventude, pode, e eu acho que as duas coisas são das pessoas e que são características interessantes mesmo da pessoa. A minha pergunta basicamente é assim: quando você se casou com o seu Carlos, algumas pessoas falavam assim, será que não é golpe do baú? Você sentiu diferença, Dulce, de tratamento de antes de ser a senhora Collor-Mac e depois de se tornar a senhora Collor-Mac? O primeiro instante, não. Não. Porque o relacionamento foi assim gradativo, né? Logo após esse namoro, nós moramos um tempo numa casinha que tinha na Collor-Mac, que era uma casinha que ele tinha construído por um caseiro. Ah, é? E vocês ficaram na casinha do caseiro? Então, nós procuramos ficar um pouco distante, pouco uma vida mais particular, mais restrita. Nós fomos morar nessa casinha, que fica no sítio, a Collor-Mac. E lá aconteceu assim de forma gradativa. Então era uma época que ele trabalhava muito, como sempre trabalhou, né, até os seus últimos dias. Eu também trabalhava ainda, continuei trabalhando. Depois que nós estávamos juntos, eu continuei trabalhando e terminando a minha faculdade. Então, não tínhamos uma vida, assim, social ativa. Nós éramos mais, assim, com a família, né? Então, depois que você começou a ter uma vida social ativa, você já era há bastante tempo a senhora Collor-Mac? Sim, eu já me sentia e já estava dentro, então eu não sentia esse impacto, assim. Você não sentiu diferença de tratamento? Quando você ia a uma loja antes e quando você ia a uma loja depois de ser a senhora Collor-Mac, você não sentia diferença de tratamento? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco.